Bom dia, turma, tudo bem? Professor William para mais uma aula de língua portuguesa. Como vocês estão? Bom, o professor fez um vídeo alguns dias atrás, porém deu um erro de áudio, então o professor resolveu fazer novamente o vídeo para vocês, tá? Eu queria dizer para vocês que estou com muitas saudades, que gostaria muito de estar aí com vocês, porém, por enquanto não vai dar. Então a gente vai continuar estudando, a gente vai continuar conectados por meio aqui da internet, por meio das atividades que vocês estão tirando, tá? A gente vai estudando o que dá para fazer tranquilamente, tá? Então é isso aí, o professor vai fazer uma aula hoje com vocês sobre memórias literárias e eu espero que vocês gostem, tá bom? Se vocês tiverem alguma pergunta, é só mandar aí nos comentários da aula, tá bom? Ou me chamar no WhatsApp para que eu responda depois, beleza? Então o professor vai arrumar a tela aqui para a gente começar. Vocês podem mandar para mim como vocês estão, se vocês estão felizes, se vocês estão em casa, se vocês estão preocupados. Eu gostaria muito de conversar com vocês, tá? Então, pessoal, a aula de vocês é sobre memórias literárias, tá bom? Esses são os objetivos da aula. Se vocês quiserem parar o vídeo para ler, fiquem à vontade. Então, os objetivos da aula são todas as coisas que vocês vão aprender na aula de hoje, tá bom? Então, pessoal, antes da gente ler, o professor vai mostrar para vocês uma imagem e eu quero perguntar para vocês também se você lembra de acontecimentos marcantes da sua vida quando era criança. Vocês lembram dos momentos marcantes? Quais foram eles? Mandem aí nos comentários para eu ler, por favor. Se você sentir-se à vontade, compartilhe as histórias aí na descrição do vídeo. De que maneira podemos registrar acontecimentos importantes em nossa vida? Então, de várias maneiras nós podemos registrar algo. Uma dessas maneiras é a foto. Né? Como vocês podem ver ali, a família da Zélia Gattai, a tia Dina, o tio Reno, o avô Francesco, o nono Gattai, a dona Angelina, a mãe de Zélia, com Vera no centro, e os irmãos Wanda e Remo. É a história deles que eu vou contar para vocês hoje. O que eles são, professor? São imigrantes italianos. Eu, como vocês, e muitos de vocês, são também descendentes de italianos. E nossas famílias vieram da Itália há muitos anos atrás. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo um outro vídeo no Facebook para vocês assistirem como foi a chegada dos imigrantes italianos aqui para o Brasil. É um vídeo bem legal que vocês vão adorar, tá? Se vocês quiserem assistir agora, podem assistir e depois vocês voltam para cá, tá bom? Então, pessoal, para quem está assistindo ainda aqui, agora que vocês já devem ter visto o vídeo, vamos começar a nossa aula. Bom, a história de hoje é sobre um inverno rigoroso aqui no Brasil. Lá no século XIX, as famílias italianas decidiram imigrar para o Brasil, como vocês devem ter visto no vídeo. Entre elas estão os Dacol, os Gattai, que embarcam em busca de uma vida melhor em São Paulo. Então, os italianos que vieram para cá, eles vieram para a Itália e vieram também para o Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul, eles subiram aqui para Santa Catarina. Mas esses que eu vou contar para vocês são aqueles que foram para São Paulo. Lá, a dona Angelina, os Dacol, Ernesto, Gattai, se conheceram, casaram-se e tiveram filhos. A caçula da família é a pequena Zélia, que já é adulta e rememora os fatos vindos ou contados por seus familiares. No trecho que você vai ler agora, ela relembra a história de uma das crianças que vieram do navio Città di Roma, que morreu em 1890, pouco depois do desembarque no Brasil. Então, essa família é uma família bem numerosa, e quando eles chegaram aqui para o Brasil, vieram de navio, né? Como vocês devem ter visto nos vídeos que eu mostrei aí para vocês na descrição, as famílias vinham para cá, mas eles tinham pouquíssimas condições de vida, de saúde, de alimentação, então eles viviam situações precárias, certo? E infelizmente algumas pessoas morriam durante esse caminho, durante esse trajeto da Itália para o Brasil. E essa família que vocês estão vendo tiveram um dos filhos, uma menina,
que infelizmente morreu logo depois que chegou no Brasil, que é a história da Dona Hiena, né, da irmã Hiena, chamada de Tia Hiena aqui na história. Então o texto que eu vou ler para vocês conta a história da Tia Hiena depois do Nonogatari, que é o nono, o pai da tia, né, e pai dos outros filhos. E essa é uma história com palavras antigamente, certo? Então, durante a história, nós temos uma conversa ali da família, perguntando sobre quem que era a tia Hiena. E depois, no segundo texto, nós temos a conversa das filhas conversando entre elas, né? E tentando descobrir algumas curiosidades da família. Então, esse é um texto de memórias para relembrar o passado, para relembrar como era aquela época. Então, pessoal, vamos ler. Eu vou ler aqui, se vocês quiserem fechar os olhos para imaginar a história, podem ficar à vontade, tá bom? Tia Hiena estaria festejando 111 anos de idade se não tivesse morrido aos 2. Passei a infância e adolescência ouvindo a família, mamãe mais do que todos, lamentar o triste fim da menina, a mais nova dos 4 irmãos, de seu marido nascido na Itália. Ao contar aos filhos a história da tia Hiena, mamãe não abria a mão de mencionar o título da criança. Tia. Um dia lhe perguntei, por que ela se chamava Hiena, mãe? A resposta não se fazia esperar. Ela não. Mais respeito, menina. Titia Hiena. Então, pessoal, só para fazer um comentário, chamo de titia, mas ela não tinha mais que 2 anos. Ela morreu com 2 anos. Então, quem está falando seriam as sobrinhas da tia Hiena, que a tia Hiena nunca conheceu, né? Claro, ela era um bebê ainda, era muito nova quando morreu. E a mãe pede respeito para ela. Eu perguntara por perguntar. O que eu queria mesmo era atazanar mamãe, fazendo repetir o que já estava farta de saber. Tantas vezes eu vira repetir o fato. Minhas irmãs mais velhas haviam até procurado no dicionário referências sobre o animal que originara o nome dessa tia. Do pouco que sabíamos sobre a hiena, da característica pitoresca e simpática das gargalhadas sonoras e escancaradas, o verbete não tratava. Dizia apenas mamífero carnívoro digestívoro que se alimenta sobretudo de carne de animais mortos e putrefatos, e que tem pelo cinza ou ruivo com manchas escuras. Então, pessoal, o que está acontecendo aí? Elas foram procurar lá no dicionário qual é o significado da palavra hiena, e eles acharam isso. E as meninas acharam muito estranho, né? As sobrinhas acharam muito estranho. Curiosa, a Wanda, a mais velha das minhas irmãs, teve a pachorra de procurar no dito dicionário o significado de digitígrado. Estava lá, que anda na ponta dos dedos. Imaginação fértil de criança, eu visualizava a hiena andando mansamente nas pontas de uns dedos longos, focinho levantado para o céu, bocara escancarada, dentões à mostra, rindo a bandeiras despregadas. Chegava a me arrepiar. Nos dias de hoje, o falado chupa-cabra, que andou ocupando as manchetes dos jornais, animal misterioso que matava cabras e ovelhas, sugando-lhes o sangue, uma espécie de fantasma bicho-papão de criadores de gado, de pequenos lavradores, o lobisomem que nunca ninguém viu e que assim como veio se foi, faz-me pensar na hiena. Cada qual guardou do chupa-cabra a imagem criada pela própria imaginação. Quanto a mim, como já disse, comparei a risonha e asquerosa hiena, com seus pelvos fulvos e manchas claras, a caminhar nas pontas de dedos longos, lembrança que guardei na minha fantasia de criança. Então, para quem não está entendendo, quando ela leu esses significados, ela imaginou que a titia lá, com 2 aninhos, quando morreu, ela imaginou que ela acabou virando um bicho-papão, acabou virando um fantasma, um lobisomem. Então, na imaginação de criança, a criança imagina várias coisas, né, pessoal? Então, ela imaginou um monstro, que a tia Hiena virou um monstro depois que morreu. E ela tinha essa imaginação de criança, né, ingênua, ela não imaginava que o que aconteceu de verdade. Então, ela tinha essa imaginação de que a tia dela tivesse virado algum monstro, algum bicho.
Estranho. Muito bem, agora vamos ouvir a história do Nonogattai, que é o nono, aquele que veio da Itália mesmo, né? E durante esse texto elas vão comentar como era o Nonogattai, o que ele fazia, o jeito dele e muito mais, né? Dona Genina, minha mãe, costumava dizer: o avô de vocês, o Nonogattai, era um homem destemido, livre, pensador, de ideias avançadas. Dizia o que pensava, fazia o que achava justo e direito. Passava por maus pedaços devido às suas ideias, mas não recuava. Era um testardo, um obstinado, concluía. Dona Ardia, em vez, era uma santa. Concordava com tudo que o marido dizia e fazia, e nunca reclamava. Uma boboca. Ouvi certa vez Wanda murmurar entre dentes para não ser ouvida pela mãe. Casou-se cedo e ao completar 30 anos teve seu quinto filho, uma menina. Naquela época, explicava a mãe, as mulheres tinham tantos filhos quanto Deus lhe mandasse. Não havia essa de evitar filhos. Por isso as famílias eram numerosas. A sorte de Dona Argia era ter boa natureza. Como eu, só pegava filho de 2 em 2 anos. Enquanto ornamentasse e não engravidava. Vejam só, quando Zélia nasceu, eu tinha 25 anos e nunca mais tive nenhum filho, só os 5. Ao ouvir essa conversa, um dia papai brincou comigo dizendo: você está aqui por pura sorte. O trem já havia saído da estação quando você chegou correndo. Correu e agarrou na rabeira do último vagão. Essa gracinha de papai fez-me pensar algumas vezes em momentos difíceis. Eu devia ter perdido o trem. Mamãe não costumava deixar uma história pela metade, nada de rabas. Podia interrompê-la quantas vezes quisessem. Quando ela chegava à carga, retomava o fio da meada. Nona Argia ainda teve 2 filhos no Brasil, tia Dina e tio Remo. Pessoal, essa é a continuação da história que o professor vai ler para vocês. Eu não sei se vocês conseguem ver lá no livro de vocês, deve ter. Se vocês não tiverem o livro, eu vou deixar disponível um link aí na descrição do vídeo para vocês acessarem essa página, tá bom? Que ficou faltando no material. Então esse é o finalzinho da história, tá? Antagonizando o impacto que a provocação iria causar, saiu seu Gattai feliz da vida, assoviando pelas ruas de Florença. O cartório não ficava distante de sua casa. De pé diante do homem que o atendia, Francesco Gattai aguardava à espera da reação. Não esperou muito. Como é que foi que o senhor disse que não me quer dar a filha? Perguntava o escrivão sem poder acreditar em seus ouvidos. Iena, escreve aí. Não vou repetir outra vez, disse o pai da criança. Por que o senhor quer dar o nome de um animal tão repugnante para sua filha? Por quê? Francesco Arnaldo soltou a frase já pronta para escapulir. Se o Papa pode ser leão, por que minha filha não pode ser hiena? O funcionário ficou sem resposta, não discutiu mais e registrou a criança. Fosse eu o escrivão, disse Vera. Minha irmã, interrompendo a mamãe, tinha dado uma boa resposta. Eu diria, olha aqui, moço, o leão é o rei dos animais e a hiena é um bicho nojento. Foi uma pena ele não ter lembrado disso. Só queria ver a carga que o Nonogattai ia ficar. Você está contra seu avô, menina? Reclamou a mãe. Você não ia ver cara nenhuma. Isso aconteceu há tantos anos que vocês ainda nem sonhavam em sair da casca do ovo. Pessoal, então, só para dizer, o Papa tinha o nome de Leão XIII. Era o Papa da Igreja Católica quando Nonogattai e sua família vieram para o Brasil lá em 1890. Agora sim, pessoal, esse é o finalzinho da história para vocês entenderem melhor, né? No momento que ele foi registrar a tia Hiena, e o escrivão achou muito estranho dar esse nome para ela, né? De tia Hiena. E ele até questionou o Nonogattai, mas o Nonogattai disse, não, é hiena, pode escrever aí, que eu não vou repetir outra vez. Né? E ficou esse nome, o nome do animal hiena. Muito bem. O autor literário não precisa organizar os fatos narrados de acordo com a ordem cronológica, a ordem do relógio. No trecho lido, a narradora conta os fatos seguindo essa organização, então a autora conta a história seguindo a ordem do relógio, ou ela conta aí o que vem na cabeça dela, o que ela lembra, né?
Você acha que esse modo de contar a história comprometeu a compreensão do texto? Ou seja, você teve algum problema para entender o texto ou você entendeu da mesma forma, assim, desse jeito maluco, que não está cronológico? 2. Em um relato de memórias, o escritor é autor e narrador personagem ao mesmo tempo, lembrando-se de si mesmo como personagem que viveu os acontecimentos e criado em sua memória. Sabendo que o narrador personagem pode ser o narrador protagonista ou o narrador testemunha, responda, qual desses tipos pode ser identificado nos capítulos lidos? Então, a Zélia Gattai, que é quem contou a história, ela é uma narradora protagonista, ela participa da história ativamente, ou ela é testemunha, que é aquela que apenas vive como personagem secundário, ela não é a personagem principal. Ela é a principal protagonista ou não? Como é possível reconhecer quando a autora se coloca como narradora de fatos que aconteceram com ela no passado? Então, como que a gente consegue perceber que ela está narrando fatos do passado? 3. O texto trabalha com imagens, lembranças e impressões da vida adulta. Nos capítulos que lemos, a narradora rememora a imagem que lhe ficou da hiena. Na sua infância, qual era a primeira imagem da hiena que a menina tinha em seu imaginário, ou fantasia? Então, qual era a primeira imagem que ela lembrava da tia hiena lá no passado? Um fato muda o que a imagem que a garota tinha do animal. Qual fato foi esse e de que modo ela passou a visualizar o bicho em sua imaginação? Então, depois que ela leu o significado, ela começou a imaginar de um jeito diferente a dona hiena, né? Qual das duas imagens ela carregou como lembrança para a vida adulta? Ela ficou com a imagem na cabeça de uma ave, de um pássaro, ou de um pássaro, ou de um lobisomem, de um bicho, certo? Qual imagem ela ficou na cabeça dela sobre a tia hiena? Qual fato na vida adulta reativa as lembranças que a narradora tinha a respeito da hiena? Então, o que aconteceu lá no dia a dia dela que ela, lembrei da minha tia hiena. O que aconteceu? 4. O autor de um texto, em obras literárias, fala de si e de seus sentimentos, emoções e narrando fatos dos quais participou, escrevendo cenas, caracterizando outros personagens. A adjetivação ajuda a caracterizar os personagens e permite que o leitor reconstrua em sua mente a imagem deles. A mãe da memorialista narra a história da Tiena, relacionando-a com a personalidade do avô Nono Gattai. Como ela o descreve? Então, quais são as características do Nono Gattai? Essa é a pergunta letra A. Essa caracterização fica clara quando pensamos no objetivo que o Nono Gattai tinha em mente ao escolher o nome da Cheyenne. Então, esse jeito de ser do Nono Gattai tem a ver com o nome da Cheyenne? Então, qual era o objetivo dele quando colocou Cheyenne? Por que ele escolheu esse nome, né? Você considera aceitável a justificativa do Nono Gattai para a escolha do nome da filha? Então, essa questão dele escolher o nome da tia Hiena só porque existia um papa chamado Leão, vai colocar o nome de tia Hiena lá. Vocês acham que isso tudo certo, tudo bem? Ou você acha que não, o Nono não devia ter feito isso, né? Justifique sua resposta depois. Bom, nessa imagem, como vocês podem ver aí do lado, nós temos alguns imigrantes italianos vindo de Gênova e chegando para o Porto de Santos, lá em São Paulo, lá em 1870, há muitos anos atrás, né? Podem ver que nós temos uma estrada de ferro e nós temos um navio que está logo ao lado. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a vinda dos italianos aqui para o Brasil, olhem lá na descrição do vídeo que tem um outro vídeo no Facebook bem legal para vocês assistirem, tá? Agora nós vamos estudar os recursos expressivos desses textos. Então, o que são recursos expressivos? De que forma o autor mostrou a história para nós, né? Então, nós temos dois fragmentos. Fragmento 1, mamífero carnívoro digitígrado que se alimenta sobretudo de carne de animais mortos e putrefatos, que tem pelo cinza ou ruivo com manchas escuras. Sem consultar a mulher, talvez com receio de que pela primeira vez ela estrilasse, saiu de casa, satisfeito da vida, imaginando o espanto do escrivão do cartório, o primeiro a se horrorizar com o nome que arranjara para a filha, o primeiro a receber a resposta já prontinha na ponta da língua. Então, são dois trechos, né? O trecho que fala sobre o significado de hiena e o fragmento 2 fala sobre o momento em que o Nono Gattai foi para registrar
a filha Hiena, e já na ponta da língua dele tinha justificativa que o Papa tem o nome Leão, então minha filha vai ter o nome Hiena. Né? Por que foi usado em itálico os trechos? Por que os dois trechos estão em itálicos? Não foi o narrador que disse isso. Quem foi que disse isso? Então a resposta vai ficar assim: pois quem disse isso foi tal pessoa. Né? No fragmento 1, essa parte foi tirada de um lugar. E no fragmento 2, quem contou essa parte foi outra pessoa, não foi a narradora da história. Tá? Eu vou dar uma dica. No fragmento, nós temos a parte em que a mãe da Zélia, né, conta como era o avô. Tá? E no outro trecho nós temos uma parte de um dicionário. No fragmento 1 está entre aspas, o que justifica o uso desse recurso. Então, por que está entre aspas o primeiro? Tá? Vamos lá, lembrando, uma parte é do dicionário e outra parte é do que foi falado da mãe da Zélia. A mãe da narradora contou na história dela. 2. Uma das marcas do texto de memórias literárias são palavras e expressões que indicam tempo. Então, por exemplo, ao contar aos filhos a história da tia Hiena, mamãe não abria mão de mencionar o título da criança, tia. Um dia lhe perguntei, preste atenção. Agora, nos dias de hoje, falando chupa-cabra que andou ocupando as manchetes dos jornais, faz-me pensar na tia Hiena. As expressões um dia e nos dias de hoje indicam com precisão o momento em que os fatos ocorreram, ou seja, a gente sabe exatamente o dia, a hora em que aconteceram as coisas ou é só aproximado? Levante uma hipótese. Por que em um dos textos de memórias literárias, muitas vezes as datas não são indicadas com precisão? Então, por que nos textos não existe a data e a hora exata, ou seja, tudo é muito aproximado, um dia no passado distante, ou nos dias de hoje, não se diz exatamente o dia. Por que eles não dizem exatamente o dia? É importante falar o dia exato ou não é importante? Quais as afirmativas a seguir se aplicam a um dia e nos dias de hoje? Então, um dia está falando do passado, tá? E nos dias de hoje está falando do presente. Então, ambas as expressões têm importante papel na ordenação dos fatos, na ordem das histórias. As duas expressões indicam a época sobre a qual o memorialista escreve, com a intenção de diferenciar os dois momentos. Isso é verdade? Ou a 3. Elas indicam a época sobre a qual a memória foi escrita para mostrar a equivalência entre elas, ou seja, para mostrar o valor dos dois. Então, a número 1, a número 2 e a número 3. Qual delas está certa? Pode ter mais de uma certa também. 3. O autor de memórias literárias geralmente revela no texto os diálogos mantidos com as pessoas que participaram dos episódios relatados. Releia o trecho a seguir. Você, o escrivão, disse Vera. Minha irmã, interrompendo a mamãe, tinha dado uma boa resposta. Eu diria, olha aqui, moço, leão é o rei dos animais e hiena é um bicho nojento. Foi uma pena ele não lembrar disso. Só queria ver com que cara o Nonogatá ia ficar. Essa e as demais falas relatadas nos capítulos são expressas por meio do discurso direto ou indireto, ou seja, se tem travessão, é direto. Se não tem travessão, não é direto, é indireto. Como é possível fazer essa identificação? Ou seja, como é que a gente percebe que é direto ou que é indireto, né? Então a resposta é muito fácil, né? A gente percebe que tem sim travessão, tem ou entre aspas, então o discurso é direto. Então como é que a gente vê que o discurso é direto? Escrevendo o que eu acabei de falar, né? É só, se quiserem voltar ao vídeo e ver de novo a explicação. Letra B. Nesse fragmento, que trecho se refere à voz do narrador e que trecho reproduz a fala da personagem? Então, uma parte é a voz do narrador, outra parte é a voz da personagem. Então, se vocês quiserem copiar a parte do personagem, a parte do narrador, podem copiar separadamente. No mesmo fragmento, o que indica o trecho entre aspas? Ou seja, esse entre aspas significa o quê? Por que ela está entre aspas e não está na forma normal? Né? Lembrando, pessoal, essa parte que a dona Vera diz, ela para a história, ela fala assim, olha, se fosse eu, diria assim, ó. Então, é uma coisa que não foi dita, mas que ela, se vivesse naquela época, diria. 4.
Observe como no fragmento a seguir, algumas palavras são usadas pelo narrador para retomar o que foi dito anteriormente, estabelecendo a relação entre partes do texto. Nos dias de hoje, o falado chupacabra que andou ocupando as manchetes dos jornais, animal misterioso que matava cabras e ovelhas, sugando-lhes o sangue, uma espécie de fantasma de papão de criadores de gado e pequenos lavradores, lobisomem que nunca ninguém viu e que, assim como você veio, se foi, faz-me pensar na dona hiena. No parágrafo, quais são as palavras que retomam o termo chupacabra? Ou seja, quais são as palavras que retomam chupacabra? Ou seja, em vez de ela falar chupacabra várias vezes, ela falou de outros bichos, outras coisas que se referem também a essa expressão chupacabra, né? Muito bem, pessoal. Utilizando seus conhecimentos de coesão... Peraí, o que é coesão, professor? Coesão é um texto que seja bem escrito, né? Então, é um texto em que você não repete várias vezes alguma coisa, né? Que foi o que foi usado nesse trecho. Nós temos um trecho em que, em vez de repetir várias vezes a mesma coisa, foi usado expressões diferentes com o mesmo valor. Explique por que a memorialista escolheu utilizar essas palavras ao invés do termo a qual se refere. Então, por que ela não falou animal misterioso, animal misterioso, animal misterioso sempre? Ela usou vários tipos de animais diferentes, né? Ela queria deixar o texto menos, repetitivo, isso mesmo. Vamos lá, pessoal. Vamos agora analisar algumas palavras desse texto. Nós temos a palavra pachora. A palavra pachora, ela significa o quê? Lentidão, falta de pressa ou paciência. São três coisas diferentes, tá bom? Nesse texto em que a Wanda, teve a pachorra de procurar no dito dicionário o significado de digitígrado. Essa pachorra significa lentidão, falta de pressa ou paciência. Escolhendo a expressão ter a pachorra, ao referir-se à iniciativa, a irmã mais velha, a autora, revela algumas possíveis características da irmã. Quais seriam? Então, significado de ter a pachorra, significa ter paciência. Então, a irmã dela era que tipo de pessoa? Era uma pessoa apressada ou uma pessoa que tinha paciência? Né? É isso que a pergunta está querendo pedir para vocês. Agora, número 2. Tente explicar o sentido das expressões destacadas a seguir. Eu visualizava a hiena rindo às bandeiras despregadas. Talvez por receio de que pela primeira vez ela estrilasse, saiu de casa. 3. Desencavara para lhe dar o nome polêmico. Então são três expressões antigas, né? Três expressões que não são do nosso dia a dia, três expressões estranhas para nós. Pessoal, o verbo desencavar significa descobrir. Descobrir para lhe dar o nome polêmico. Né? Descobrir significa desencavar, né? Você descobrir algo novo. Né? Você utiliza essas palavras novas no seu dia a dia? Conhece alguém que utiliza essas palavras? Letra B. Como você as escreveria utilizando uma linguagem parecida com o que você usa com seus amigos? Então, eu acabei de dizer, né? Então, em vez de falar rindo às bandeiras despregadas, estava rindo sem motivo nenhum, né? Ou a número 2. Talvez com receio pela primeira vez ela fizesse barulho. Ela saiu de casa. Então, olha, a gente vai trocar. E desencavar você fez assim, descobriu para dar-lhe um nome polêmico. Eu acabei de dizer a resposta à letra B. Você vai retirar essas palavras estranhas e colocar palavras novas. Então, a escolha de uma linguagem pode estar relacionada à época em que está sendo revivida ou contada a história, à vivência e ao estilo do autor. Então, essas palavras estranhas aí foram usadas antigamente porque lá naquela época essas palavras eram normais. Hoje já não são mais normais. Então, isso a gente chama de variação linguística, tá bom? Essa obra que vocês estão vendo aqui se chama Persistência da Memória. E é uma obra que se refere ao tempo, à passagem no tempo. Como vocês podem ver, nós temos elementos que não dá para entender muito bem. Parece que tem um rio, um mar lá atrás. Tem objetos que estão deformados, né? Tem um galho de uma árvore que nasce de cima de um balcão, parece, né? Nós temos os relógios deformados, parecendo que fossem de plástico, assim, um plástico derretido, né?
Então, essa obra ela foi desenhada não porque o cara é louco, é porque ele quer representar exatamente um sonho. Por isso essa obra é muito linda, muito importante. Né? Quem fez essa obra foi Salvador Dalí. E o que essa obra tem a ver com a aula, professor? Tem a ver que a gente estudou memórias literárias e não somente os textos podem representar memórias, como também uma obra pode representar memórias. Essa obra representa a memória de alguém, o sonho que alguém teve, certo? Porque quando a gente lembra de alguma coisa, essa lembrança traz uma imagem para o nosso cérebro. Agora eu quero perguntar para vocês, o que mais chama sua atenção na imagem? Letra A, número 2. A respeito da tela, quais afirmações são verdadeiras? Letra A, B ou C são verdadeiras? É mistura de sonho com realidade? É mistura de objetos reais que são produtos da imaginação? Ou na tela aparecem cenas e objetos que não existem na realidade? Então vocês podem marcar ali qual vocês acham verdadeiro e qual vocês acham falso. 3. Que elementos você identifica na pintura? Quais elementos, quais objetos você consegue descrever? Como eles estão? Eu acabei de fazer isso antes no vídeo. Que figuras buscam o centro de interesse da pintura? Então, quais são as figuras que buscam ser o centro? Quais são as figuras centrais da pintura? Que cores predominam na tela? Que efeitos essas cores provocam? Dá uma olhadinha lá. Procure um dicionário o significado da palavra persistência. Então, o que significa persistência? E qual a relação do título? Qual a relação do título da tela com os objetos representados? Ou seja, o que tem a ver o título da tela, né, com a palavra persistência? O que você achou do quadro? E que leituras você pode depreender das imagens retratadas? Então, a número 7 você tem que falar qual a opinião de vocês. Muito bem, agora nós temos uma leitura de uma memória literária, que é um exemplo para vocês, tá bom? De memória. Eu não vou ler ela aqui, eu vou deixar aí disponível para vocês, se vocês quiserem ler também. Tá? Pode ficar bem à vontade, olha, está aqui, pausem o vídeo e leiam, tá? Eu não vou ler porque senão o vídeo fica muito comprido. Mas essa história, então, ela conta sobre a época do passado, né? Sobre como era a família no passado, as coisas boas, os sentimentos bons, o que ela fazia, né? A família dela, a comida, o que ela comia, né? Do que ela tem saudade da infância. É um texto muito bonito, né? E ela diz no final que o desejo dela é voltar aos tempos de criança e viver tudo aquilo de novo, né? Tudo aquilo que ela viveu, aquela diversão, né? Os irmãos, o riacho, a natureza, as brincadeiras, né? Então, pessoal, esse texto que eu mostrei para vocês aqui, o texto Valor da Infância e o texto da Zélia Gattai, são memórias literárias. Para que serve uma memória literária, professor? Para reviver uma época do passado, porque recordar é viver. Eles são escritos em primeira pessoa, né? O autor é narrador e personagem ao mesmo tempo. Não há preocupação em seguir rigidamente a ordem, então você não precisa seguir a ordem cronológica do que está acontecendo exatamente. E existe a presença de trechos descritivos, tá? Uso frequente de adjetivos e também o emprego de locuções adverbiais de tempo. Pessoal, vocês vão ter como trabalho produzir uma memória literária. Vocês vão conversar com os avós de vocês, vão conversar com os pais de vocês, ou com o irmão mais velho, pode ser também, para contar como era o passado. Professor, eu quero muito saber como eram as histórias deles no passado, certo? Então, é muito simples, gente. Converse com alguém deles e anote o que eles falam, né? Pegue uma história do seu avô, uma história do seu pai e coloque no papel. Peça para ele como era a sua infância, o que tinha de legal, o que não era legal. Vocês vão ver quanta história legal nós temos dos nossos avós. Porque os tempos antigamente eram tempos que eram diferentes, mas também eram felizes. Então, essa é a atividade que vocês têm que fazer. Vocês vão ouvir o que os mais velhos têm para falar, né?
E vocês vão escrever um texto de memórias literárias, contando o que eles viveram, contando como era a infância, né? Então vocês podem começar o texto assim: quando eu tinha tantos anos, ou minha infância foi boa, ou minha infância não foi boa, entende? Então vocês vão se colocar no lugar do tio, do avô de vocês, para contar essa história, tá? Pessoal, qualquer dúvida, o professor está à disposição, né? O texto é bem simples. Façam um texto que tenha 30 linhas e seja escrito em primeira pessoa. Então, vocês vão contar como se vocês fossem uma pessoa bem velha e contassem sobre o passado. Qualquer dúvida, o professor está disponível para ajudar vocês. Esse é meu telefone de WhatsApp, tá bom? E muito obrigado pela atenção de todos. Qualquer dúvida, estou à disposição para ajudar. Estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Tchau, até mais.